Parte 2 da introdução à Bíblia. Agora vamos examinar essas 5 categorias separadamente para nos dar uma visão geral da Bíblia. Categoria número 1: a revelação do caráter de Deus. Acima de tudo, as Escrituras são a autorrevelação de Deus, uma vez que este se revela como o Deus soberano do universo, que optou por criar o homem e ser reconhecido dele. Nessa autorrevelação é estabelecido seu padrão de santidade absoluta, e desde Adão e Eva, passando por Caim e Abel, incluindo todos antes e depois da lei de Moisés. O padrão de justiça foi estabelecido e é sustentado até a última página do Novo Testamento. Sua violação produz julgamento, tanto temporal como eterno. No Antigo Testamento, registra-se que Deus revelou a si mesmo pelos seguintes meios: criação, primariamente por meio do homem que foi criado à sua imagem, anjos, sinais, prodígios e milagres, visões, palavras proferidas tanto pelos profetas quanto por outras pessoas e através das Escrituras. No Novo Testamento, registra-se que Deus revelou a si mesmo pelos mesmos meios, porém com mais clareza e plenitude. Então, criação, o Deus homem Jesus Cristo, que era a imagem de Deus, os anjos, sinais, prodígios e milagres, visões, palavras proferidas por apóstolos e profetas e as Escrituras. Segunda categoria é a revelação do juízo divino pelo pecado e pela desobediência. As Escrituras repetidamente tratam da questão do pecado do homem, que conduz ao julgamento divino, e diversos relatos bíblicos demonstram o impacto mortal da violação da lei de Deus sobre o tempo e a eternidade. A Bíblia tem 1189 capítulos, mas somente 4 deles não envolvem um mundo caído. Quais são? Os 2 primeiros e os 2 últimos, que são antes da queda e depois da criação do novo céu e da nova terra. O restante é a crônica da tragédia do pecado. No Antigo Testamento, Deus mostrou a tragédia do pecado, a começar por Adão e Eva, passando por Caim e Abel, os patriarcas, Moisés e os hebreus, os reis, os sacerdotes, alguns profetas e nações gentias. Ao longo do Antigo Testamento, encontramos um registro incessante da contínua devastação produzida pelo pecado e pela desobediência à lei de Deus. No Novo Testamento, a tragédia do pecado se torna ainda mais clara. A pregação e os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos começam e terminam com um chamado ao arrependimento. O rei Herodes, os líderes judeus e a nação de Israel, juntamente com Pilatos, Roma e o restante do mundo, todos eles rejeitam o Senhor Salvador, desprezam a verdade de Deus e, consequentemente, condenam a si mesmos. A crônica do pecado continua imbatível até o fim da era e o retorno de Cristo em julgamento. E no Novo Testamento, a desobediência é ainda mais flagrante do que no Antigo Testamento, pois envolve a rejeição do Senhor e Salvador Jesus Cristo, à luz mais clara da verdade do Novo Testamento. Categoria número 3. A revelação da bênção divina pela fé e pela obediência. As Escrituras repetidamente prometem grandes recompensas para o tempo atual e para a eternidade àqueles que confiam em Deus e buscam lhe obedecer. É uma escolha. No Antigo Testamento, Deus mostrou a bênção do arrependimento do pecado, da fé nele e da obediência à sua palavra, desde Abel, passando pelos patriarcas, até os remanescentes em Israel, e até mesmo gentios que creram, por exemplo, o povo de Nínive.
O padrão de Deus para o homem, sua vontade e sua lei moral, sempre foi conhecido. E a redenção misericordiosa e a bênção naquele tempo e para a eternidade vieram àqueles que enfrentaram sua própria incapacidade de manter o padrão de Deus, reconheceram seu pecado, confessaram sua impotência para agradar a Deus mediante seus próprios esforços e obras e pediram-lhe perdão e graça. No Novo Testamento, mais uma vez, Deus mostrou a plenitude das bênçãos da redenção do pecado aos arrependidos. Você precisa se arrepender para ter a redenção dos seus pecados. Houve aqueles que responderam à pregação do arrependimento de João Batista. Outros se arrependeram por meio da pregação de Jesus. E também os de Israel obedeceram ao Evangelho, mediante a pregação dos apóstolos. Por fim, gentios por todo o Império Romano creram no Evangelho, e para todos os que creram e que crerão no curso da história, há um mundo e no vindouro. Esta é a bênção e a graça de Deus concedida pela fé e pela obediência. Categoria número 4. A revelação do Senhor Salvador e o sacrifício pelo pecado. Este é o cerne tanto do Antigo Testamento que, segundo Jesus falava dele de forma tipológica e profética, como também do Novo Testamento, que fornece o registro bíblico de sua vinda. O Antigo Testamento, ele sempre indicava Jesus, e o Novo Testamento revelou Jesus, nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus Pai. A promessa da bênção depende da graça e da misericórdia concedida ao pecador. Graça significa que o pecado não é usado para condenar o pecador. É de graça, a própria palavra fala. Mas esse perdão depende de um pagamento da penalidade do pecado para satisfazer a justiça santa, o que requer um substituto, alguém para morrer no lugar do pecador. O substituto escolhido por Deus, o único que se qualificou, foi Jesus. A salvação se dá sempre pelo mesmo meio gracioso, quer seja durante os dias do Antigo Testamento, quer seja do Novo Testamento. E quando um pecador vem a Deus arrependido e convencido de que não tem poder para salvar a si mesmo do julgamento merecido da ira divina e pede misericórdia, a promessa do perdão de Deus é concedida. Deus então declara-o justo, porque o sacrifício e a obediência de Cristo são imputados a ele. No Antigo Testamento, Deus justificava pecadores da mesma forma, em antecipação à obra compensadora de Cristo. Portanto, há uma continuidade da graça e da salvação ao longo de toda a história redentora. As diversas alianças, promessas e épocas não alteram esta continuidade fundamental, tampouco a descontinuidade entre a nação testemunha do Antigo Testamento, Israel, e o povo testemunho do Novo Testamento, a Igreja. Uma continuidade fundamental é centrada na cruz, que de modo algum foi interrupção no plano de Deus, mas sim aquilo para o qual todo o restante aponta. Como eu tinha falado antes, o Antigo Testamento, em todo o tempo, aponta para o Redentor, que veio depois, o Cristo, Jesus Cristo. Ao longo do Antigo Testamento, o Salvador e o sacrifício são prometidos. Olha só, a promessa já estava lá no Antigo Testamento. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher que destruirá Satanás, ao passo que em Zacarias, ele é aquele que foi perfurado, para quem Israel se volta e por meio de quem Deus abre a fonte do perdão a todos os que são afligidos por causa do pecado. Ele é simbolizado no sistema sacrificial da lei mosaica.
é o substituto sofredor de quem falavam os profetas, que a gente vai ver à medida que a gente for lendo a Bíblia e fazendo análise não só de livro por livro, que é a que eu estou fazendo agora, mas como de verso por verso. Durante o Antigo Testamento, ele é o Messias que morreria pelas transgressões do seu povo. Do início ao fim do Antigo Testamento, apresenta-se o tema do Senhor Salvador como o sacrifício. É somente por causa de seu perfeito sacrifício pelo pecado que Deus graciosamente perdoa os que creem e se arrependem. No Novo Testamento, o Senhor Salvador veio e, na cruz, realizou o prometido sacrifício pelo pecado. Tendo consumado toda a justiça por meio de sua vida perfeita, ele, Jesus Cristo, cumpriu a justiça mediante sua própria morte. Ele foi o Cordeiro de Deus, que tirou e tira o pecado do mundo, para aqueles que creem nele e os amam, e os amam. Assim, o próprio Deus expiou o pecado do homem a um preço alto demais, inconcebivelmente humana, e agora ele graciosamente provê a favor deles todo o mérito necessário para que seu povo seja objeto do seu favor. É isso o que as Escrituras querem dizer quando falam da salvação pela graça. Quinta categoria: a revelação do reino e da glória do Senhor Salvador. Esse componente crucial das Escrituras traz a história inteira para a sua consumação ordenada por Deus, o qual controla a história redentora, que terminará com a mesma precisão e exatidão de seu início, de modo a culminar em sua glória eterna. As verdades da escatologia não são vagas ou obscuras, tampouco não são importantes. Como em qualquer livro, a forma como a história termina é a parte mais crucial e convincente. E também assim é com a Bíblia, que aponta vários elementos bastante específicos do fim planejado por Deus. No Antigo Testamento, há uma menção repetida de um reino terreno governado pelo Messias, Senhor e Salvador, que virá para reinar, e associada a esse reino estará a salvação de Israel, a salvação dos gentios, a renovação da terra dos efeitos da maldição e a ressurreição do povo de Deus já falecido. Por fim, o Antigo Testamento prevê a descriação ou dissolução do universo e a criação de um novo céu e uma nova terra, que será o estado eterno dos justos e do inferno final para os ímpios. No Novo Testamento, esses elementos são esclarecidos e expandidos. O rei foi rejeitado e executado, mas prometeu retornar em glória, trazendo juízo, ressurreição e seu reinado para todos os que creem nele. Muitos gentios de todas as nações estarão entre os remidos, e a nação de Israel será salva e novamente radicada na bênção da qual ela é temporariamente excluída. O reino prometido de Israel será desfrutado, com o Senhor Salvador reinando no trono, renovado na verdade, exercendo poder sobre o mundo todo, tendo tomado de volta sua autoridade legítima e recebido a honra e o respeito devidos. Após esse reino virá a dissolução da criação renovada, porém ainda manchada pelo pecado, e a subsequente criação de um novo céu e uma nova terra, que será o estado eterno, separado para sempre dos ímpios no inferno. Que maravilha isso será, hein? Esses são os 5 temas tratados na Bíblia, e compreendê-los desde o início é saber a resposta para a pergunta que continuamente emerge: por que a Bíblia nos conta isso? Tudo se encaixa nesse padrão glorioso. À medida que você lê,
pendure a verdade nos 5 ganchos, esses 5 ganchos, essas 5 revelações que acabamos de descrever, e a Bíblia se desenrolará, não como 66 documentos distintos, tampouco 2 testamentos separados, mas sim como um livro escrito por um autor divino com base em um tema abrangente. Minha oração é que o tema magnífico e impactante da redenção dos pecados para a glória de Deus conduza cada leitor com um interesse cativante do início ao fim da história. Cristão, essa é sua história. É de Deus para você, sobre você. Ela conta o que ele planejou para você, porque ele o criou, o que você era, o, o que você se tornou em Cristo e o que ele preparou para você na glória eterna. Por John MacArthur. Obrigada.